Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante autor medieval, João Damasceno, ou também conhecido por João de Damasco. Ele nasce no ano de 674, ou talvez no ano de 675, e vinha a falecer no ano de 749. De uma família cristã, ele nasce numa região, na época histórica dele, dominada pelos muçulmanos. Então havia necessidade de você pagar um pequeno imposto para ter outra religião, fosse você judeu ou fosse você cristão, mas fora isso, a convivência era pacífica. No ano de 735, ele resolve ingressar em um mosteiro, na verdade o monastério de São Sabas, que ficava perto da cidade de Jerusalém. E pela Igreja Católica Apostólica Romana, ele é considerado santo. E a sua festa litúrgica, ela ocorre na mesma data do seu falecimento, o dia 4 de dezembro. Ele falece então com 74 anos de idade. Os padrões da época, já era uma pessoa idosa. E a sua obra e a sua vida, ele vai dedicar a combater as heresias. Não só as heresias da época, mas todas desde o início do cristianismo, ele as narra, ele as separa, ele tem uma obra contundente para com todas as heresias, em particular as com as quais ele conviveu. E aí cabe um destaque. Ele considerava a religião do Islã, o islamismo, como uma heresia cristã. Ele não considerava como uma religião independente, sim como uma heresia cristã. A maior virtude da sua obra será ordenar e expor as obras dos padres gregos anteriores, os padres apologistas, que vocês encontrarão vídeos aqui no nosso canal sobre todos eles, ou pelo menos pelos principais. Não se trata, no caso de João Damasceno, de uma obra original, mas, claro está, é uma obra muito importante dentro do contexto medieval. Uma parte considerável da obra dele há de ser um posicionamento contrário aos iconoclastas. Trata-se de uma heresia comum na época. Aliás, essa questão está presente até os dias de hoje. Nós devemos ou não devemos ter imagens de Jesus, de Maria, de santos, nas igrejas e locais sagrados? As imagens de Deus, elas são aceitas, devem ser aceitas pelo cristianismo? Afinal de contas, na Bíblia, Antigo Testamento, nós temos claras referências contrárias à adoração de imagens. Então, esta controvérsia se mantém presente mesmo nos dias de hoje. Na época, os defensores da não permanência das imagens dentro das igrejas se chamavam iconoclastas. E cabe ao João Damasceno, a pedido do Papa de Roma, escrever e combater esta heresia. Cabe a ele, inclusive, a primeira tentativa teológica de legitimar a veneração de imagens. Olha, isso é muito, muito importante, né? Inclusive nos dias atuais. Por causa disso, ele vai estar presente com figura central em dois concílios. Um deles, o de 754, no qual esse é basicamente um concílio formado por iconoclastas. Então, nesse concílio de 754, em virtude do seu posicionamento e da sua obra favorável às imagens dentro das igrejas, os estátuas, os quadros pintados, ele é condenado por heresia. Mas não esqueçam que ele estava defendendo as imagens, inclusive atendendo a um pedido do Papa da época. Então, em um outro concílio, o de 787, pelo mesmo motivo, pela questão da sua obra, pela questão dele combater os iconoclastas, pela questão dele defender a permanência das imagens dentro das igrejas,
Então, nesse outro concílio de 787, agora um concílio ecumênico, ele é reabilitado e também canonizado. Ele passa a ser considerado santo. Mas vamos ver como é que ele fazia essa defesa das imagens. Primeiro, ele há de separar duas coisas. Olha, ele vai dizer, adoração é uma coisa, veneração é outra, são coisas diferentes. Adoração é diferente de veneração. Ele vai dizer que adorar somente a Deus. E aqueles mais próximos de Deus, como Maria. Então, esses nós vamos adorar. Mas venerar, não. Venerar se faz por uma representação. Tá? Veja, enquanto a adoração é puramente espiritual, a minha adoração a Deus ou a Maria é algo puramente espiritual. É o meu ser se relacionando com Deus. Agora, na veneração é diferente. Na veneração, se trata de uma representação. Por meio de uma representação, numa imagem, seja uma estátua, ou seja um quadro, uma pintura. Então, por meio desta representação, eu vou me referir a quem? Aquele que é ali representado. Se eu tenho uma imagem de Jesus, eu não estou adorando aquela imagem, mas pela veneração daquela imagem, eu vou adorar sim a Jesus, que é representado ali naquela imagem. Então há essa diferença entre adorar e venerar. E enquanto que a adoração é puramente espiritual, na veneração eu faço por meio da matéria. Porque a estátua e o quadro, a pintura, ela é constituída por matéria. Então a veneração tem esse meio material. E a matéria na qual foi feita esta imagem, este quadro, não é algo ruim. Não. Para o João Damasceno, a matéria é boa. Tanto é boa que Jesus, quando se encarnou, ele se fez matéria. Se a matéria fosse ruim, Jesus não teria encarnado. Então, naquele momento, Jesus era matéria. E não só isso, naquele momento, Deus, porque Jesus é Deus, Deus e Jesus são feitos da mesma substância, são a mesma coisa, a mesma substância. Então, Jesus, que é Deus, ele passou a ter um rosto que antes no Antigo Testamento ele não tinha. Ele teve uma face, que é a face de Jesus. E passou a ter uma imagem que eu posso retratar, que é a imagem de Jesus. Então, ele argumenta que eu posso sim retratar essa imagem de Jesus e venerá-la. Tá? Mas, na verdade, era só a representação de algo que está por trás, o representado, que no caso seria Jesus, seria Maria, seria aquele que está mais próximo de Deus, algum santo. Então é este representado, este que é representado, que eu realmente vou adorar. Tá? Então a adoração fica restrita a Deus e aos mais próximos, enquanto que a veneração é feita por meio material, que é a imagem. Ele também há de apresentar 3 provas sobre a existência de Deus. Ele há de dizer, primeira prova, tudo à sua volta muda, se transforma. Tá? Inclusive a nossa alma e os anjos também hão de se transformar. Tá? O que se transforma, no entanto, não pode ser incriado. Tá? E necessita de um ser criador. E este ser criador, sim, ele tem que ser incriado, ou seja, ele não é criado por ninguém. Criados somos todos nós fomos criados por alguém. Mas esse alguém que nos criou, em última instância, ele não se transforma. Então tudo que se transforma precisa ser criado por alguém que não tenha sido criado. Tá? Seria a primeira prova da existência de Deus. A segunda é simples, pela constatação da conservação e do governo das coisas à sua volta. E a terceira, também muito simples, é pela ordem do mundo. Veja, se tudo aqui tem uma ordem, e a gente vê isso nas plantas, nos animais, no movimento celeste,
tá? Se tudo tem uma ordem, então há necessidade de haver um ser ordenador. Alguém, em algum momento, criou essa ordem que nós observamos. E esse alguém é Deus. São as 3 provas da existência de Deus. Outra coisa, ele há também de conciliar, por um lado, a providência divina, tá, que está na Bíblia, tá, com a liberdade humana. Porque a princípio a gente pode pensar, mas se Deus é providente, que se há um plano divino, se há um projeto de salvação, então eu não tenho liberdade. Porque tudo que eu fizer já está previsto que vai acontecer dentro desse projeto. Mas ele há de fazer uma conciliação entre as duas coisas. Ele vai dizer, por exemplo, que Deus tem a presciência. O que é essa presciência? É que em Deus, o tempo passado, o presente e o futuro é um grande aqui e agora. Agora, nesse momento, tá? Para Deus, é passado, presente e futuro. É como se você... Vamos pegar como se você fosse um pouquinho de Deus. Você pega uns 20 ou 30 aparelhos de televisão, pega um streaming qualquer, põe o mesmo filme para passar em momentos diferentes. Dá aí uns 5 minutos, liguei essa televisão, depois 5 minutos aquela. Tá? Então eu tenho 20 televisões ligadas e o mesmo filme passando em momentos diferentes. Sento na frente das 20 e fico ali olhando. Eu estou olhando o mesmo filme de 2 horas, digamos. Tá começando aqui, mas já está terminando ali. Aqui eu tenho as diversas passagens. E eu posso ver as 20 televisões passando momentos diferentes do mesmo filme, em streaming. Veja, você está sendo um pouquinho Deus. O início e o final do filme e várias partes do meio do filme você está vendo simultaneamente. Então Deus tem essa presciência. Passado, presente e futuro ocorrem para ele ao mesmo tempo. Ele tem conhecimento de tudo. Mas da mesma forma que você não vai intervir no filme, você só vai observar o filme, você não vai intervir no que os atores vão fazer. Deus não vai intervir na decisão que os seres humanos irão tomar. Os seres humanos têm liberdade para tomar as decisões que bem entendem. Deus sabe, mas não interfere na vontade humana. Daí a nossa liberdade. Ele tem o conhecimento, mas ele não vai interferir na sua vontade, na sua escolha. E isso significa o quê? Que não há, para nós seres humanos, uma pré-determinação, não há uma predestinação. Sabe aquela história do destino, que algumas pessoas acreditam, inclusive? Que está escrito que vai ocorrer e você não pode fazer nada para ser diferente? Não, não é assim. Vai ocorrer sim, se você tomar as decisões para que isto ocorra. Mas você pode tomar outras decisões que vão implicar em que isto não vai ocorrer algo diferente. A decisão é sua. E de acordo com a sua decisão aqui e agora, você afeta o seu futuro. Então nada está escrito de forma que não possa ser mudado por você, pela sua vontade, por suas escolhas, por sua decisão. Então não existe uma predeterminação, não existe uma predestinação, nada que seja imutável. Tá? As escolhas são humanas. E Deus tudo pode, Ele é o Todo-Poderoso, claro está. Mas o fato de Ele ser o Todo-Poderoso não significa, em hipótese alguma, que Ele vai fazer tudo. Tá? Ele pode fazer tudo, mas não necessariamente Ele quer fazer. Tá? Olha, Deus tudo pode, mas não necessariamente Ele tudo quer. Então, tá? O que Ele pode e o que Ele quer, o que Ele vai fazer, tá? São coisas diferentes. Ele pode simplesmente observar, tá? Sem interferir. Mas continua havendo um projeto de salvação. E isso é muito importante, saber que Deus tudo pode, mas Deus, tá? Não quer fazer tudo aquilo que Ele pode. Ele pode acabar com o mundo agora. Acabou o mundo. Mas Ele não quer acabar com o mundo agora. Então, vamos prosseguir falando de Deus e do bem. Deus é a causa de todo bem. Mas
A qualidade que torna algo mal, ela depende da livre vontade humana. Deus não é a causa do mal. O João Damasceno há também de nos falar da relação entre a filosofia por um lado e a religião por outro. Isso está implícito em seus escritos. Ele faz uso da filosofia, constante uso da filosofia. No entanto, esta fica subordinada à religião cristã. E durante toda a Idade Média, suas obras foram muito importantes e foram muito consultadas. Na Idade Média, os autores medievais, em particular no decorrer do século XII e XIII, utilizaram bastante, inclusive, as definições sobre a natureza de Deus. E autores, inclusive, medievais muito conhecidos, importantes. Poderia aqui citar rapidamente para vocês a dois: o Pedro Lombardo e o Tomás de Aquino, ambos super importantes. Fizeram bastante uso dos trabalhos de João Damasceno. E também, veja, eu poderia falar que a existência de Deus é evidente, não tem, está à minha volta, é evidente que Deus existe. E isso eu posso demonstrar pela razão, como eu dei as 3 provas da existência de Deus. Então, com relação à existência de Deus, não há o que argumentar, era evidente em si e demonstrada pela razão. Agora, e com relação à essência, o que é Deus? Uma coisa é ele existir, mas em que ele consiste? O que ele é? O que é a sua essência? Pelo fato dessa essência de Deus ser infinita, ela me é desconhecida, me é incompreensível. Por meio da minha razão, da razão humana, pelo fato da essência divina ser infinita, eu não tenho capacidade de a conhecer. Tá? Ela é totalmente desconhecida para mim. E totalmente incompreensível. Agora, para chegar a Deus, eu posso ter 2 vias, 2 caminhos. Uma seria a via negativa e a outra seria a via positiva. Eu posso falar o que Deus não é. E pela via positiva eu posso falar aquilo que ele é, aquilo que eu posso afirmar que é Deus. Claro está que é muito mais fácil para mim, enquanto ser humano, saber o que Deus não é do que saber o que Deus de fato é. Eu posso dizer que Deus não é uma gravata, tá? Que ele não é uma pedra. Eu posso afirmar muitas coisas que ele não é, mas o que ele é de fato é muito mais difícil. Mesmo assim, existem alguns atributos básicos de Deus que eu posso afirmar com certeza. Por exemplo, eu posso afirmar com certeza que Deus é incriado. Não houve um ser ou uma criatura que criasse a Deus. Pois se houvesse um ser ou uma criatura que criasse a Deus, este que eu chamo de Deus não poderia ser Deus, já que ele foi criado por outro, que foi mais poderoso que ele, que lhe deu a nascer, que lhe deu a vida. Então, eu posso afirmar com certeza que Deus é incriado. E ele é imutável. Enquanto tudo aqui muda, este ser não muda, ele não se transforma. Deus é imutável. Ele também é incorruptível. Ou seja, ele não deteriora. Ele não se modifica a ponto de se destruir. O ferro enferruja. Tá? Então há uma deteriorização do ferro. Tá? Mas eu não posso dizer que isto ocorra com Deus. Então ele é incorruptível, ele não sofre uma transformação que o venha a destruir. Ele não envelhece, ele não sofre nenhuma transformação que corrompa a sua natureza. E ele é simples, é um ser simples. Ele também é imenso. E ele é incircunscrito, tá? Sem qualquer tipo de limitação. Eu não tenho como limitar Deus. Como eu vou limitar Deus? Não tem, ele é ilimitado. Então essas são as coisas que eu posso falar de Deus com certeza, são os atributos de Deus. Ou se eu pegar na Bíblia, Moisés, quando vai se referir a Deus,
Ele simplesmente diz: Deus é o que é. Pronto. Numa frase ele matou. Moisés chega: Deus é o que é. Eu poderia também, dentro de uma vertente cristã, e ainda segundo o pensamento de João Damasceno, dizer que Deus, ele é semelhante à bondade. Eu posso sim pegar a bondade e tentar igualar a Deus. Deus é o sumo bem, Deus é a bondade em si, é o bem maior. Tá? Mas esse sumo bem, por mais que eu possa assemelhar a Deus, Deus vai muito além da bondade. E uma coisa muito importante ainda em João Damasceno é que ele há de desenvolver importantes noções filosóficas e ele há também de trabalhar conceitos provenientes da filosofia, claro está, não? Mas sempre tendo em mente que esta filosofia, essas noções, esses conceitos, estão sempre, como falei ainda há pouco, subordinados à revelação, à religião cristã. Não tem como você ir contrário à fé cristã. E por causa disso tudo, como eu falei, ele terá uma importância muito grande nos séculos posteriores. E ele marca também ali o fim de um período, que é o dos padres. Começa lá nos padres apologistas e vem mais ou menos até ali o século VIII, que é onde se encontra o João Damasceno, essa divisa do século VII para o século VIII. Que é quando encerra um ciclo e vamos agora passar para um outro, que será posteriormente a escolástica. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa exposição sobre João Damasceno e, caso positivo, deixem o seu comentário e se inscrevam no canal para serem informados sobre novos vídeos. Olha, muito obrigado pela presença e até mais!